Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga. Vamos falar um pouco mais sobre esse ano de Vênus a partir de outras visões aqui, né? Lembrando sempre que isso aqui são reflexões, energia não tem nome, não tem data, não tem quem vai morrer, não tem quem vai ganhar, não tem isso, tá? Se você está esperando isso, pode parar o vídeo e ir embora. Questão de previsão aqui na astrologia não é evidência. Então as previsões elas vêm baseadas, falando um pouco do que eu falei no vídeo passado, a partir de energias. Então a gente tem um cenário, as energias estão aí, estão caminhando para isso. Agora, cada um tem seu livre-arbítrio para escolher qual lado da balança, porque literalmente vai ser um ano, Vênus rege Libra, qual lado da balança tu vai, ou se você vai continuar no caminho do meio, né, e integrar tudo e ser uma pessoa de luz e se iluminar como Buda. Mas pode ser que não. No caso, eu acho que não. O ser humano, o Brasil principalmente, se iluminar, Buda, olha, vamos lá, né? Porque um ano de Vênus é um ano de paz e amor, mas que amor e que paz que não tô vendo, né? Se a gente continuar assim, não vai ter paz nem amor. Por quê? Porque eu não me dou o outro, ainda tem muita. Eu não compartilho com o outro de forma aberta, eu ainda não encontrei minha turma, porque Libra pode trazer muitas indecisões, podem ser muitos caminhos, porque eu já falei aqui no vídeo lá do ano de Vênus, que se a gente não se amar, não se valorizar, não trabalhar isso, vai ser um ano de escassez, de dificuldade, de questões kármicas ainda muito profundas, porque eu só vou atrair pessoas, porque o ano de Vênus é um ano de atração. Vênus magnético, ela traz, né? Ela pulsa aqui na questão da Terra, então ela tem toda uma questão do meu espiritual, campo elétrico, que traz, que magnetiza, eu puxo, eu atraio, eu realizo, eu dou forma. Então pode ser um ano que muitas pessoas vão realizar seus sonhos de realmente magnetizar e realizar aquilo que elas sonham, que elas querem, ou de atrair sempre questões complicadas, porque elas ainda estão numa vibração de frequência eletro, uma questão espiritual, um campo complicada. Então eu só vou atrair relacionamentos difíceis, eu vou atrair questões de briga, de conflito, de indecisão e escassez, porque eu não sei lidar com dinheiro, eu não me valorizo, ou quando eu me valorizo eu ganho muito, mas eu também não sei lidar com essa energia do dinheiro, então eu gasto mais do que eu posso. E fica nessa balança assim, ó, né? E aí também a questão que Algol é uma estrela fixa que está dentro da constelação de Touro, no grau 23, se eu não me engano. E a gente tem Lilith em Touro que vai passar por ali e vai ficar ali o ano inteiro. E Algol está muito ligado a Lilith, mas ainda que esteja falando um pouco sobre o mito de Medusa, né? E vamos falar um pouco sobre isso. As astrólogos falam, nossa, quando a pessoa estava com Algol mal resolvido no mapa ali, teve morte prematura, morte violenta, não sei o que, babá. Tem muitos astrólogos que falam sobre isso e vocês podem encontrar vários sites e artigos falando sobre estrela Algol e os famosos que tinham essa estrela mal conectada no mapa e a morte deles ou a vida, enfim, complicada que essas pessoas tiveram. E eu acredito que possa ter uma correlação, mas a estrela Algol, né, ela vem sempre com um ponto ali. Por que ela está dentro da constelação de Touro? Porque ela está falando do desejo. E aí a gente vai lá para o mito de Medusa, né? Porque o desejo é onde o homem se perde. Então vamos falar um pouco sobre isso. Por que esse ano de Vênus, com Lilith em Touro, que vai passar por essa, vai acionar, Vênus também vai acionar esse ponto, e Urano está em Touro, vai acionar esse ponto, não vai ser o ano que vem, eu acho que vai chegar nesse grau, mas ele vai passar Urano por essa estrela, também acionando esse ponto. Isso é interessante, porque vai fazer a gente resgatar o feminino, que está adormecido, porque é um retorno dessa energia de Medusa, porque se a gente pensar o que aconteceu com Medusa, foi uma tremenda sacanagem. Então, a Medusa, o mal, né, que a gente tem que matar o mal em nós, o nosso desejo, e bibibi, vem um pouco, a gente tem que dar um passinho para trás, encarar, porque essa Algol fala da raiva, raiva contida, raiva de não ter esse reconhecimento, não ter tido alguma coisa, e essa raiva, essa energia de luta, de conflito, faz com que essas questões de violência possam acontecer com as pessoas, né? Porque Medusa foi violentada por Netuno, se eu não me engano é a história,
e foi castigada por ter sido violentada por Netuno por Atena. Como assim? Gente, mas é o que mais tem aí, mulheres que são violentadas. Olha o caso da Mariferre. É um caso de Medusa total, né? Ela foi violentada e o cara foi absolvido e ela foi condenada. Então, como assim? Então, se a gente pensar o desejo, que a Medusa era uma mulher linda, Netuno não conseguiu conter o seu desejo, foi lá, fez aquilo, e Atena, por ser uma mulher extremamente mental, a questão da justiça e da sabedoria ali, para mim, ela não rolou, porque ela viu o desejo dela refletido. Olha as projeções que a gente vai ter ano que vem. Os desejos projetados no outro, ela viu a própria sexualidade dela ali, o medo que ela tem ainda por Atena ser muito mental, para mim ela é muito yang, ela não conseguiu entender esse lado feminino dela e ela castigou a Medusa por um medo que ela tinha de acessar esse próprio lugar de desejo. Então, a Medusa ficou com aquele processo lá na cabeça cheia de cobre, e todo mundo que olhasse para ela virava pedra. Ela virou e ela ficou com tanta raiva também que ela não conseguiu ser uma pessoa, fazer justiça pelo aquilo que tinha acontecido com ela, então ela também ficou nesse lugar. Então, assim, tudo complicado, né? Todo mundo com seus problemas ali. Então, os mitos, eles também têm problemas, os deuses, né? Se a gente for estudar os mitos, eles não são perfeitos, os deuses. Netuno fez isso, né? Fez. Atena fez. Então, neste momento, Perseu vai lá. Quem é que é o grande herói da história? Perseu, que corta a cabeça de Medusa. O homem, o guerreiro, o salvador, foi lá. Só que aí, olha que louco, que eu achei muito interessante. Fizeram uma estátua, acho que foi em Nova York, em frente a um tribunal, que Medusa está segurando a cabeça de Perseu. Ou seja, refizeram a história nesse momento, que é um pré-ano de Vênus, dando a chance da Medusa se libertar desse lugar que colocaram ela, que foi totalmente errado. Então, fizeram justiça para Medusa. E olha que interessante que esse ano de mulher chegando, tá vindo toda essa violência de mulher à tona, realmente algo que assusta, não só mulher, como gays, trans e tudo mais. E na verdade não é que nunca que tá tendo mais, é que tá aparecendo cada vez mais, e as mulheres tendo mais voz e realmente se colocando num lugar de sair do medo de falar a violência que elas sofrem, a injustiça que elas sofrem. Então isso vai vir cada vez mais à tona, porque as mulheres tá tendo essa rebeldia com Lilith em Touro, nesse momento das mulheres assumirem esse lugar dos seus próprios corpos, seus desejos, sua sexualidade, falar que não, Perseu, querido, Atena, tchau, e Netuno, sabe? Todo mundo se colocar no seu lugar e ter uma crise de consciência. Então, pode ser um ano bem ainda conflitivo, mas que tem uma retomada desse poder, desse lugar, porque se a gente for pensar, essa estrela Algol, que é esse lugar difícil e negativo e sombrio, é onde todo esse conflito aconteceu e que não foi bem resolvido dentro de cada um. Porque todo mundo tem o seu tribunal interno, o seu desejo, a gente quer, a gente se condena, a gente sabe que não pode, a gente faz errado, a gente esconde, Então, onde que tá cada um desses personagens dentro da gente, né? E se colocar num lugar onde cada um tem o seu papel redefinido, digamos assim, né? Então, se a gente não souber lidar com os nossos desejos, e a gente pode se escravizar por eles, né, e não dá certo, ou a gente pode julgar o outro por um desejo que o outro está se realizando, mas que a gente, no fundo, não tem coragem de realizar, ou porque o outro fere dentro de nós, ele traz à tona. Por que esses gays, trans, tantas mulheres são tão brutalmente feridas? Porque esse homem ferido não assume esse lugar feminino que é dele, que ele deveria assumir, porque ele tem medo desse lugar, né? Enfim, dá pra gente viajar muito na maionese nesse papo, mas essa questão desse ano de Vênus vai trazer à tona todas essas questões femininas e todo esse reconectar com essa justiça dessas mulheres que estão sendo massacradas e são massacradas por séculos e séculos e séculos. Então,
É um momento de retomada. Olha o ano de justiça aí, de Libra, dessa questão, Atena se recolocando, fazendo essa justiça, essa sabedoria dentro dela, de tirar, ajudar a Medusa e não condenar a Medusa nesse lugar que ela colocou, né? E então que o monstro aí dentro de cada um é o desejo, na verdade, simples assim, né? E esse desejo precisa ser bem autocentrado, porque muitas coisas a gente quer, mas nem tudo eu posso. Tem um vídeo do Cortella muito maravilhoso que todo mundo deveria assistir, que ele fala se eu posso, se eu devo, se eu quero. Então às vezes eu não quero. Ele fala assim, às vezes eu não quero, mas eu não sei se eu posso, às vezes eu posso, mas eu não sei se eu devo. Enfim, fazer o nosso tribunal interno e pensar, porque às vezes a gente, por exemplo, posso comprar uma calça de R$500? Posso, mas eu quero? Não. Nem devo, porque é muito caro, sei lá, eu tenho esse dinheiro, às vezes a pessoa nem tem, vai lá e faz, se complica por causa de uma coisa que ela queria muito, que é um desejo. É um exemplo bem básico, mas a gente pode ir para caminhos mais, né, de poder, de ganância, de luxúria, e aí, enfim, cada um seu caminho na sua vida pessoal. Então, essa estrela Algol vai ser tocada por Lilith e por Vênus neste ano. E vai ser muito interessante. E vamos esperar para ver o que vem à tona. Muito provavelmente nesse momento, muitas dessas coisas vão pipocar assim, a ponto de realmente a sociedade ter que olhar e falar: não, nós temos um problema profundo aqui. E a gente vai ter que resolver isso. A gente vai ter que dar voz e lugar para essas mulheres. A gente vai ter que nos reorganizar. Isso já está acontecendo, né? Você vê aí o que esse caso da Mariferro levou mulheres, muitas pessoas para as ruas, mas isso vai criar um movimento ainda maior e, a meu ver, muito positivo para essa retomada, né? Desse lugar de respeito e de igualdade, que é o que as mulheres precisam. Então esse feminismo, que é muito condenado ainda, ele vai ganhar espaço, mas o feminismo ele não é a mesma coisa que o machismo, então vamos estudar o que é o feminismo, na verdade é um lugar de igualdade, e entrar num processo de realmente respeito, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, só que até que a gente chegue nesse momento, esse ano de Vênus ainda vai trazer esses conflitos todos. Então era isso que eu queria falar. Acho que pra gente refletir, né, um pouco isso, e falar um pouco dessa estrela fixa, e tem outras também, mas essa é muito famosa, né, e muito interessante. E por que ela tá nesse lugar de touro? Porque fala sobre esse desejo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.